atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Queridos, quem acredita que Deus já deu a vitória em nome de Jesus? Aleluia. A gente é um povo que crê ou não? Então o Senhor já fez a obra em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor a todos, vocês estão bem? Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se você tiver com a sua Bíblia ou quiser acompanhar com a gente aqui, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Minha versão vai dizer assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhes: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para uma região de Moriá. Sacrifique-o como holocausto no monte que eu lhes indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou aos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar e sobre ele armou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar teu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Até aqui. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o seu texto, a sua palavra é rica, Pai. Nós só precisamos dela, Pai, para viver. Então, Senhor, em nome de Jesus, que essa noite a tua palavra seja tudo aquilo que nós precisamos. Que a tua palavra hoje nos dê direção, nos coloque no lugar onde o Senhor quer, Pai. Porque nós precisamos da tua palavra. Sem a tua palavra nós não somos nada. Sem a tua palavra nós não temos direção nem esperança sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Pai, que essa noite que não seja aquilo que eu preparei, aquilo que eu pensei, mas seja aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja. Que eu seja apenas um canal onde o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua glória em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Queridos, essa é uma história muito conhecida, eu creio que todo mundo já ouviu falar sobre ela. Tem uma história de uma família tradicional, o pai, a mãe e o filho. O pai muito dedicado, tinha um sonho de entrar numa grande empresa e ele consegue essa oportunidade de emprego. E quando a gente quer muito algo, a gente começa a se esforçar muito
porque era o sonho trabalhar talvez nessa empresa. E quando esse pai começa a trabalhar, ele começa a se destacar dos demais, e aí ele começa a ganhar oportunidades, até que ele começa a ser alguém diferente lá dentro. O seu chefe então olha e fala: esse é alguém que possa alcançar novos voos, novos ares. E ele é promovido para trabalhar num setor regional, ou seja, ele precisaria viajar e conhecer novos lugares, conversar com pessoas diferentes. Então, quando esse pai chega com essa notícia para sua família, todo mundo está muito feliz, porque o crescimento nosso é algo que a nossa família deseja, e quando um cresce, todo mundo cresce junto. E esse pai, então, ele começa essa nova jornada de trabalho dele, ele começa a viajar. Eu não sou pai ainda, mas o meu pai e minha mãe faziam isso comigo. Toda vez que eles viajavam sozinhos, eles sempre traziam algo para mim. Eles estavam lá, mas eles sempre lembravam da gente, eu e a minha irmã, quando a gente ficava aqui. Ou seja, todo pai, quando viaja, pensa no filho: olha, isso aqui dava para levar para ele de presente, isso aqui eu lembro dele. E esse pai não era diferente, constantemente viajando. Então esse pai, a cada lugar que ele vai, ele traz um presente para o teu filho. E quando o pai chega em casa, é aquela alegria. Quando a porta se abre, o filho vem correndo, abraça o pai e traz aquele amor de pai e filho, de família. E aí no final de tudo, depois desse tempo junto, o pai abre a mala e fala: filho, eu trouxe um presente para você. E isso foi constantemente ao longo das viagens do pai. Só que chegou um tempo que o pai começou a perceber que o abraço já não era mais caloroso, que não tinha mais amor, e que talvez esse abraço não era como era no início. Um abraço de amor, um abraço de carinho, um abraço do pai. E o pai começa a entender que o presente e a mala do presente, ela estava começando a ficar mais importante do que a presença e o abraço do pai. Até que teve um dia que o pai, não como punição, mas como uma forma de ensinar o filho, ele não leva o presente para casa. E quando a porta se abre, o filho vem correndo, já não mais para abraçar o pai, mas para procurar o presente na mala. E aí o filho procura e não acha. O filho então olha para o pai e fala: pai, você não trouxe o presente? E o pai fala: não, filho, dessa vez o pai não trouxe. E aí o filho sai bravo, entra para o seu quarto, fecha a porta e não quer mais conversa com o pai. O que o Senhor está dizendo para nós essa noite é: como eu e você temos procurado o pai? Será que eu e você estamos atrás do pai do presente, ou nós estamos atrás do pai da intimidade? Será que o presente tem sido mais importante do que a presença do pai? Será que o presente possa ter tomado talvez uma parte da nossa vida? Nós estamos querendo só o que o pai tem de presente para nós. Queridos, eu preciso deixar algo bem claro aqui. Nosso Deus Pai, Ele ama dar presente para os filhos, mas tem hora que Ele precisa nos corrigir e nos mostrar que nem só de presente se vive, mas a gente se vive de presença. Que o nosso anseio não seja por aquilo que o Pai tem para dar para nós, mas por aquilo que o Pai da eternidade é para sempre. Queridos, a cruz foi um preço caro demais. Se o Pai não quisesse dar nenhum presente para nós, estava suficiente. Foi o preço de sangue pago por Ele. Então, meu irmão, o Pai não precisa dar nada, mas pela graça, pela misericórdia e pelo amor que Ele tem por mim e por você, Ele sempre nos abençoa com presente. Mas nós precisamos sondar o nosso coração para ver o que nós estamos buscando. Será que é o Pai do presente ou o Pai da intimidade? Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Quando nós lemos Gênesis 22, essa passagem que todo mundo conhece. Põe o tema aí, por favor. Olha lá. O coração que Deus procura. Gênesis 22, você conhece a história de Abraão e Isaac. Isaac, filho da promessa. Eu gosto de pensar que Isaac era a impossibilidade encarnada, porque era a impossibilidade de Sara não ter filho, pela idade que ela tinha. Ou seja, é uma impossibilidade encarnada, Abraão. Isaac, filho de Abraão. E aí chega o momento que nós chegamos nesse lugar aqui. Capítulo de número 22, versículo de número 2, vai dizer assim. Eu vou ler o 1 e 2 para ficar mais fácil.
Passando algum tempo, Deus pôs à prova, dizendo-lhes: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali em holocausto, no monte que eu indiquei. Queridos, para a gente entender o contexto, Abraão esperou 25 anos até Isaac nasceu. Ou seja, para ele Isaac era algo muito importante. Isaac para Abraão talvez era tudo que ele mais queria, tudo que ele mais precisava. Isaac então tomou conta de tudo isso. E a minha pergunta para nós hoje é: quando eu e você estamos, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem dado coisas para nós, é muito fácil a gente continuar feliz, adorando a Ele. Mas e quando Deus pede algo que a gente gosta muito? Qual é o meu e o seu comportamento? Esse primeiro ponto aqui, eu entendo que Abraão revela o seu coração, porque em nenhum momento Abraão disse que não iria fazer. E sabe o que eu entendo aqui? É que muitas vezes a prova do Senhor não é para que a gente seja ficado de lado, perca, mas a prova do Senhor é para que a gente alcance um novo nível. E talvez quando a gente lê isso aqui, a gente fala: mas o Senhor quer fazer o que com Abraão? Deixar ele com vergonha, perder tudo aquilo que ele tem, deixar ele triste? O que o Senhor está pedindo para Abraão aqui? Esse dia eu estava assistindo o Mundial de Futebol, acho que você estava assistindo. E em um determinado jogo, lá tinha muita chuva e chuva repentina, então toda hora vinha chuva, raio, pedra. Faltando 5 minutos para acabar o jogo, veio um alerta que todo mundo tinha que sair do campo, todo mundo tinha que ir para um lugar reservado para que nada pudesse acontecer. E naquele momento os narradores ficaram bravos e dizendo: mas é 5 minutos só, mas por que disso? E o Senhor ministrou meu coração, dizendo que a obediência é o que salva a vida. A obediência é que mantém a tua casa em pé, a obediência é que mantém a tua filha no lugar, a obediência é que deixa nossas emoções corretas. Ou seja, meu irmão, é hora de obedecer. Se Deus falou a Abraão: leva, vai, Abraão ia. E por que Abraão tinha tanto, eu não quero dizer facilidade, porque a Bíblia não fala o sentimento de Abraão, mas se a gente for pensar como homem, como estaria o coração de Abraão nesse tempo? Triste, machucado, doendo. Mas Abraão não quis mudar aquilo que o Senhor disse. E aqui tem algo que eu e você precisamos mudar. Precisamos entender que a prova que o Senhor nos coloca, ela revela o nosso caráter. Quando Deus pede para Abraão o teu filho, Ele quer saber: Abraão, aonde está o Isaac na tua vida? Abraão, aonde o Isaac tem se colocado na sua vida? E talvez nesse tempo moderno, nós precisamos sondar o nosso coração e ver se a promessa não tem tomado lugar do propósito e do eterno do Senhor. Talvez o Isaac da nossa vida hoje seja o nosso trabalho. Nós oramos tanto, nós pedimos para o Senhor abrir as portas, nos dar oportunidade, mas chegou um momento em que a promessa tem tomado conta do lugar onde é para o Senhor estar. E o que o Senhor estava provando a Abraão era: qual é a posição de Isaac na tua vida, Abraão? Será que ele é mais importante que eu? Será que ele tem sido mais importante do que a minha palavra? Será que ele tem sido mais importante que a sua busca por mim? Será que ele tem sido mais importante que o seu tempo de oração? Será que o seu Isaac da sua vida hoje, Abraão, tem tomado tudo aquilo que você tem e você tem me deixado de lado? A pergunta para nós é: e quando Deus diz não? E quando Deus diz ainda não? Qual é o meu e o seu comportamento diante disso? Quantas pessoas a gente conhece que recebeu a promessa, mas a promessa tomou o lugar da vida dele e talvez nunca mais ele voltou? Querido, isso é uma análise minha, é um pensamento meu, que talvez tem muitas pessoas que não alcançam tudo aquilo que o Senhor tem, porque o Senhor sabe que vai tomar o lugar dele na vida dele.
Talvez tem muitas pessoas que não consigam atingir tudo aquilo que o Senhor tem, não porque o Senhor não é bom, não porque Ele não tem planos, não porque Ele não tem promessa, mas Ele sabe que talvez se Ele entregue aquilo, isso faz Ele sair da presença. Nós vemos tantas pessoas, artistas, com muitos dons que o Pai deu. Eles até começaram na igreja, mas a partir do momento que as coisas começaram a acontecer, eles saíram. O que o Senhor está dizendo para nós é para que a gente sonda o nosso coração e ver se existe algum Isaac tomando conta ou tomando o lugar que é somente dele. Essa noite nós precisamos entender, queridos, que a prova também é um lugar de proteção para nós. A prova é um lugar onde o Senhor revela o nosso coração e a gente consegue entender o que tem sido primário na nossa vida, o que tem sido por aquilo que a gente se move, se a gente está se movendo somente por promessas ou se a gente está se movendo por que Deus fez na cruz do Calvário e entregou o teu Filho para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu entendo que maturidade espiritual é nessa hora. É quando a gente não tem mais saída. É quando a minha vontade conflita com aquilo que o Senhor tem. E aí a gente tem que escolher entre em confiar em nós mesmos ou obedecer a palavra do Senhor. Eu não sei o que o Senhor eu sei que o Senhor tem falado há muitas pregações aqui ao longo desse mês sobre Jonas. Eu quero trazer de novo essa passagem para que a gente possa entender. Jonas teve uma direção, mas ele preferiu escolher aquilo que ele queria. Talvez a gente não entenda o que está acontecendo hoje, mas como eu disse, prova é um campo de preparo para que a gente possa alcançar o próximo nível. Não veja a prova como um tempo de morte, não veja a prova como um castigo de Deus, não veja a prova como Deus querendo tirar algo que Ele já te deu, não veja a prova como um lugar ruim, porque, queridos, a qualidade de um metal, ela só é comprovada quando ele passa pela refinaria. Por quê? Porque ali comprova qual é a essência dele. Não tem como você saber se um soldado é bom de guerra se ele não for para campo de batalha. Eu gosto muito de futebol e você não consegue saber se o jogador é tão bom naquele momento até que ele seja provado. Eu e você não vamos se isentar de passar por isso, mas o que é algo mais incrível para nós é que a gente tem um guia e a gente pode confiar e obedecer na palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer, João 14, 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardarás a minha palavra, o meu Pai amarás e viverás, e nele faremos morada. Sabe o que eu aprendo? É que o verdadeiro teste de fé para mim e para você, e quando o nosso coração é testado, é quando a gente não entende nada, mas a gente continua caminhando. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que talvez você não está entendendo o que você está passando. Talvez você está olhando e dizendo: Senhor, mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Senhor, mas por que o Senhor me colocou nesse lugar? Mas por que aqui? Por que o Senhor quer tirar tudo de mim? O Senhor quer me ver na vergonha? O Senhor quer me deixar num lugar de tristeza? O porquê disso, Senhor? E o Senhor está dizendo para você: não, filho. O que eu quero é provar o teu coração e saber que em você existe um coração que adora o Senhor acima de qualquer coisa, porque aí sim eu posso derramar algo sobre a tua vida, eu posso abençoar a tua casa, eu posso abençoar a tua família, eu posso abrir portas onde você não vê, eu posso trazer abundância na tua vida, porque eu entendo que nada do que eu vou te entregar vai tirar você da minha presença. Meu irmão, Deus está te falando isso, guarda isso no teu coração. O Pai não é um pai ruim, o Pai não quer o pior para a sua vida. O Pai quer que a gente continue caminhando em direção àquilo que Ele tem para nós, que é o propósito eterno, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Se o primeiro ponto, então, Abraão, ele revela o seu coração, o segundo ponto vai estar lá no versículo 7 e 8.
vai dizer assim: Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando. Aqui para mim, Deus usa Isaque para entender qual era a motivação de Abraão nessa caminhada. Querido, se você for procurar na história ou alguma pessoa dizendo que Abraão não caminhou apenas horas, Abraão caminhou aproximadamente 80 quilômetros, ou seja, aproximadamente 3 dias de caminhada. E o que eu acho mais incrível em tudo isso é que em toda essa passagem nós não vemos Abraão reclamando. Você não vê Abraão deixando palavras no vento. A todo momento Abraão está dizendo: filho, Deus vai prover. E o que eu mais acho incrível nisso daqui é que ao longo dessa caminhada, qual era o sentimento de Abraão indo entregar o teu filho? Qual era o que Abraão sentia nessa caminhada de 3 dias? Isso não fosse apenas talvez um luto silencioso. Isaque faz uma pergunta que aqui, para mim, revela todas as coisas. Um pouquinho antes, Abraão vai dizer assim, olha, no capítulo 5, fica aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorar, nós voltamos. O que eu entendo aqui é que em nenhum momento Abraão disse assim: Isaque, o teu Deus, aquele que diz que você ia vir, está fazendo com que eu te leve para ser sacrificado. Abraão não disse isso. Sabe o que Deus está dizendo para nós? É que às vezes nós queremos achar culpado das coisas ou colocar a culpa em alguém. E num lugar que era de adoração, a gente começa a entrar com a murmuração. Abraão não murmurou sobre esse tempo, porque Abraão sabia que ele precisaria obedecer e confiar naquele que disse que Isaque era o filho da promessa. E eu quero dizer uma palavra para você essa noite aqui. Deus talvez já te deu uma palavra de promessa de que Ele ia fazer na sua vida. E talvez as circunstâncias como Abraão estava vivendo nesse tempo fez com que você se esquecesse. Mas o Senhor não se esquece de promessa. O Senhor cumpre quando a gente caminha em direção ao propósito dEle. O propósito dEle era que Abraão chegasse no lugar do sacrifício. José passou por isso. José foi para a cadeia até que ele chegasse lá. Davi foi colocado no pasto para cuidar das ovelhas. Um lugar de solidão, um lugar de solitude, um lugar que talvez ele nem imaginaria onde ele ia chegar. Mas para quem Deus tem promessa, não é o lugar que importa. Para quem Deus tem promessa, o cenário não muda aquilo que ele tem. E Abraão então ele não murmura. E eu entendo que muitas vezes, na minha e na sua vida, a gente murmura antes de saber o final da história. A murmuração começa a tomar tanto conta da nossa vida que a gente não consegue nem enxergar aquilo que Ele pode abrir. Talvez a porta está no caminho e a gente não consegue entender porque a murmuração toma conta da minha e da sua vida. O que a gente tem murmurado hoje? O que tem saído da nossa boca diante das dificuldades que o Senhor tem acontecido na nossa vida? Queridos, desafios, problemas, situações, faz parte da nossa vida. Mas o que eu e você temos que tomar como decisão é o que sai da nossa boca: adoração ou murmuração. A Bíblia tem um exemplo fiel de tudo isso. O povo vai para o deserto, sabendo que existia uma terra prometida, mas por 40 anos murmurando, fez com que ele ficasse rodando em círculo. Deus está dizendo para nós que talvez nós precisamos mudar aquilo que a gente tem falado dentro da nossa casa, para as pessoas que a gente ama, as situações que aparecem na nossa vida, porque talvez nós estamos rodando num círculo da murmuração, e não estamos adorando
aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Deus não nos chama para murmurar sobre as coisas que acontecem. Deus nos chama para adorar mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Deus está dizendo para você, está doendo? Adore Ele. Está difícil? Continua adorando. Meu irmão, não pare, continua adorando. Deus está contigo. Ele não disse vai, Ele não deu o caminho para Abraão. Ele está dizendo, Abraão, foi eu quem te coloquei nesse caminho, então não murmura, adora. Deus fez o mesmo com o povo no deserto, mas o entendimento deles foi diferente. Mesmo sabendo da terra prometida, tem gente que está morrendo no deserto por conta da murmuração que está acontecendo. Que esse não seja algo que eu e você fazemos na nossa vida. Que a murmuração seja algo que a gente tenta absolutamente excluir da nossa vida. E que a adoração seja algo presente todos os dias da nossa vida. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu te adoro. Senhor, eu não estou sabendo o que eu vou fazer, mas o Senhor continua sendo o meu Senhor. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas eu estou te entregando, porque eu confio naquilo que você disse. O Senhor disse para Abraão, olha, você vai ter um filho da promessa. E demorou tanto tempo, mas aconteceu. Então se Deus está dizendo, não mude a murmuração, não troque a adoração pela murmuração, porque esse é um caminho que nos leva lá para trás. E talvez a gente não vai acessar coisas, propósito e promessas do Senhor, por conta daquilo que a gente está falando. Provérbios 3:5 vai dizer assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. O que está dizendo para nós é que às vezes nem todas as respostas nós vamos ter do Senhor. Talvez todas as perguntas que nós queremos que o Senhor responda, talvez nós não vamos conseguir chegar nelas. Mas o que não pode deixar é que a gente confie e adore Ele, independente de qual seja. Nós não precisamos entender tudo, mas nós precisamos confiar plenamente no Senhor, porque Ele fará todas as coisas em nome de Jesus. Tem acho que é John Maxwell, ele tem um conceito que ele diz, no seu livro, ele diz assim, o dia do sucesso. Depois você tiver a oportunidade de querer ler esse livro, ele vai dizer assim, ele vai desconstruir todo esse dia do sucesso. Porque o dia do sucesso, vou trazer um exemplo prático, é quando a gente recebe o canudo da faculdade. O dia do sucesso é quando a gente consegue aquele emprego extraordinário. O dia do sucesso é quando a gente compra a nossa casa que a gente tanto sonhou. Mas ele vai trazer um conceito dele, ele vai dizer que o dia do sucesso é todos os dias. E por que disso? Porque a cada decisão nossa é o que vai definir onde a gente vai chegar. A cada passo que a gente dá hoje, ele vai definir o futuro que a gente tem. A cada passo, a cada adoração, a cada entrega, a cada obediência, a cada confiança, a cada coisa que nós entregamos para o Senhor, dizemos, Senhor, o Senhor é o meu Deus. É isso que vai definir aonde eu e você vamos chegar. Porque o dia do sucesso vai ser uma consequência da nossa jornada. O que Abraão está dizendo e mostrando para nós é isso. O primeiro ponto, Abraão obedeceu. E o segundo ponto que eu entendo é que Abraão confiou. E o terceiro ponto, Abraão vai trazer algo que para nós é a salvação, mas Abraão vai mostrar o caminho que ele chegou nesse lugar. Versículo de número 12 e o versículo de número 13 vai dizer assim: a partir do 11 para ficar melhor. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, e o seu único filho. Nós precisamos entender, nessa passagem aqui, que o anjo ele só aparece 2 vezes para Abraão. No início, que quando ele fala, Abraão, vai lá e leva o teu filho. Agora, essa hora que o anjo vai aparecer para Abraão, é quando Abraão já está com seu filho no altar.
Sabe o que eu entendo e que a gente aprende aqui? É que Deus, Ele entra com a provisão, com a transformação, com a salvação, com as bênçãos que Ele tem, somente no lugar onde Ele nos mandou estar. Você não vê em nenhum momento Abraão dizendo: Deus, mas não pode ser no pé do monte? Deus, mas não pode ser no meio do caminho? Deus, mas não pode ser não 80 quilômetros, mas 20 quilômetros? Deus, mas por que eu tenho que caminhar 3 dias para levar o meu filho que você me deu como herança, como promessa para sacrificar? Abraão não disse nada disso. Abraão não quis mudar Deus. E eu lembro do nosso professor de seminário teológico, ele diz, em uma aula, ele disse assim: se Deus nos desse a capacidade de cuidar do mundo, em 30 segundos nós resolveríamos todo o problema. Mas esse é eu e você, porque com Deus é diferente. Abraão não quis mudar o que Deus falou. Se Deus falou é 80 quilômetros, eu vou caminhar. Se Deus disse é 3 dias, eu vou caminhar. E aí então Abraão chega no centro do lugar onde o Senhor mandou ele estar. E eu preciso te dizer algo, meu irmão. Talvez nós estamos buscando atalho para estar num caminho onde o Senhor não nos mandou. E ainda nós estamos culpando a Deus porque Ele não mandou a provisão que era desejada. Talvez Deus não mandou a gente fechar algo. Talvez Deus não mandou a gente comprar algo. Talvez Deus não mandou a gente sair de onde a gente está. Talvez Deus não mandou a gente fazer o que a gente está fazendo. E no final de tudo a gente fala: Senhor, agora é contigo. Mas Deus está dizendo: não, filho. Porque o caminho que eu te dei não é aqui. Aquilo que eu disse para você ir, não é desse lado. E meu irmão, deixa eu te falar algo sério. Deus só tem confirmação com aquilo que Ele fala. Talvez aquilo que a gente acha, talvez aquilo que a gente pensa, Deus não tem obrigação de cumprir. Mas a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz. Então, se Deus disse, descansa o seu coração que a provisão vai chegar. Se Deus disse para você ir, vai que Ele vai abrir a porta. Se Deus disse para você ir, quando o povo chegou na frente do mar, não sabia o que ia acontecer. Mas eles foram por conta própria ou porque o próprio Deus mandou? Imediatamente o mar se abre, ele se passa. Porque quem está no centro da vontade de Deus, é Ele quem tem domínio sobre aquele lugar. Quem está no centro da vontade de Deus, Deus já sabe o que Ele vai fazer quando está lá. E o mais engraçado é, reflita comigo, Abraão andou por tudo, subiu um monte, e onde estava o cordeiro? Será que Abraão não subiu olhando assim? Será que está aqui, atrás, ali? Eu aprendo algo aqui nesse cordeiro. É que a gente só vai conseguir encontrar o cordeiro quando a gente continuar e concluir a corrida que o Senhor disse que é para a gente chegar. Se a gente parar no meio do caminho, a provisão está no ponto do monte. A provisão estava no lugar exato que Deus mandou ele ir. Talvez se ele falasse: Senhor, eu vou ficar aqui no meio mesmo, porque lá é muito alto. Eu vou fazer o altar e eu vou fazer sacrifício com Isaac. Talvez o cordeiro não aparecia. Porque existe um lugar no centro da vontade de Deus, que Deus quer que eu e você esteja. Então, meu irmão, que essa noite o Espírito Santo possa te incomodar de verdade, colocar no seu coração, na sua mente, dizer: se existe um lugar que precisa recalcular a rota, vamos recalcular hoje. Se você está indo para um caminho que talvez Deus não disse, entra pelo caminho do Senhor. O caminho do Senhor é aquele que nos traz proteção. O caminho do Senhor é aquele que nos traz esperança. O caminho do Senhor é aquele que nos deixa tranquilo nas nossas decisões. Por quê? Porque nós entendemos que não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu sei, não é a minha capacidade de entendimento, mas é a própria palavra do Senhor, e ela é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Agora, o grande desafio nosso é discernir a voz e o caminho que o Senhor quer para nós.
Existem muitas vozes lá fora. Existem muitos caminhos a percorrer. E como eu disse, meu irmão, o Senhor tem fidelidade apenas com aquilo que Ele diz. A fidelidade do Senhor é no caminho que Ele manda a gente ir. Não é talvez no caminho que a gente acha que é certo. E quantas vezes nós caminhamos por caminhos que a gente acha que é certo, e chega lá e a gente fala: Senhor, agora é com você. Mas com Abraão foi diferente. E Abraão nos ensina essa lição que para mim é uma das mais bonitas desse texto. É que não importa a dor, não importa a dificuldade, não importa qual seja a jornada que eu e você precisamos passar, não importa se eu e você não estamos entendendo nada. Abraão não quis mudar aquilo que Deus falou, ele continuou no processo, no propósito, na jornada, caminho por caminho. Meu irmão, 3 dias é tempo demais, 80 quilômetros é quilômetros demais. Como estava a cabeça de Abraão, como estava a mente de Abraão, como estava a emoção de Abraão indo para um lugar de sacrifício. Queridos, Abraão não estava indo no shopping, Abraão não estava indo para o aniversário, Abraão estava fazendo a maior entrega da vida dele naquele tempo. Mas isso revela para nós que 2 coisas. A primeira é que a gente tem que estar no centro da vontade de Deus. E a segunda, que para mim é a mais importante, é que Isaac estava no altar. O altar revela, ele representa tudo aquilo que a gente precisa estar. Eu e você precisamos estar no altar do Senhor. Porque no altar do Senhor a santidade toma conta da nossa vida. É no altar do Senhor em que a nossa entrega ela é verdadeira e genuína, sem nenhuma máscara. É no altar do Senhor que o Senhor conhece nós face a face. No altar do Senhor não tem ninguém rodeando. No altar do Senhor é somente você e Ele. Então, se existe um lugar que eu e você precisamos estar para que a gente cumpra a nossa jornada de fé, é no altar do Senhor. Quando Isaac estava no altar do Senhor, a provisão do Senhor chegou. E eu entendo aqui que o altar é o que vai sustentar a minha casa e a sua casa. Eu entendo aqui que o altar é que vai trazer a provisão na sua empresa quando você mais não sabe como acontecer. É no altar do Senhor que Deus vai dar aquela oportunidade que você tanto queria. É no altar do Senhor que Ele vai resgatar aquele da tua família que talvez você nem mais tem expectativa. Queridos, Deus faz as coisas no altar. O altar então é o lugar de promessa. É no altar que Deus confirma o propósito. Foi no altar que Deus transforma a obediência de Abraão em bênçãos para a vida dele. É no altar que Deus entende que o coração de Abraão não estava naquilo que o Pai dá, mas estava no Pai da eternidade, aquele que reina para sempre. Quando Abraão coloca Isaac no altar, a revelação do coração dele, a essência do coração dele, ela pula para fora. E Deus, eu fico imaginando que Deus deve ter olhado olhado para ele dizendo: Abraão, a partir de hoje, eu não tenho mais problema em abençoar a tua casa, a tua família. Abraão, eu não tenho mais problema em trazer abundância sobre a sua família, sobre a tua casa. Abraão, você me provou que o seu coração é somente em mim. Então tudo aquilo que eu disse que eu iria fazer na tua vida, eu vou fazer. Tudo aquilo que eu disse que ia fazer na tua família, eu vou fazer. Se eu disse que ia resgatar alguém da tua casa, eu vou fazer por você, Abraão. Se eu disse para você que você vai viver os melhores propósitos, as promessas que o Senhor tem para a tua vida, eu vou cumprir. Porque eu tenho compromisso com aquilo que eu digo para você, em nome de Jesus. Deus prova as nossas necessidades no lugar onde nós precisamos entregar tudo para Ele. O cordeiro não estava no meio do acampamento, mas ele estava no topo do monte. E o que Deus está dizendo para nós é: talvez você não consegue ver o cordeiro ainda. Talvez a nossa visão ainda não consegue ver
o fim da história. Mas não pare no meio do caminho. Não pare no meio dos processos. Não pare no meio da jornada. O cordeiro continua no lugar que ele deveria estar. Não pare no meio do caminho. Não queira procurar atalho naquilo que Deus disse, porque o cordeiro, ele está lá no topo, te esperando, para entregar a sua promessa em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 2, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, o chama. Queridos, aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida, a multiplicação não será somente para você, mas ela vai alcançar a tua casa, ela vai alcançar a tua família, ela vai alcançar aquele que você talvez ache que não vai ter como. E quer ver por quê? Capítulo 22 de Gênesis, versículo 17, ele vai dizer assim: esteja certo de que abençoarei e farei dos seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia da praia do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos. Eu quero te deixar algo essa noite. Sabe por que você não pode parar? Porque teu filho precisa de você. Sabe por que você não pode parar? Porque a tua casa depende de você. Sabe que você não pode parar porque a tua família depende de você. Sabe que você não pode parar na ponta do monte porque a provisão não é somente para a tua vida, mas é para todos aqueles que andam contigo, é para a tua casa, é para a tua família, é para teus funcionários, é para aqueles que caminham com você. A Bíblia está dizendo aqui que a promessa não é só para você, Abraão. Não é somente para você, mas é para os seus filhos, é para os seus pais, é para a tua descendência. E a decisão hoje para nós é: você está disposto de, se for provado ou está passando por essa prova, continuar firme, não somente por você, mas para aqueles da sua casa? Deus me trouxe aqui para dizer, meu irmão, para nós, que o coração que Deus procura é o coração de entrega, é um coração de obediência, é um coração que confia, é um coração que não para no meio do caminho. Talvez por esses dias você tenha falado: eu vou parar. Talvez por esses você está falando assim: chega, eu não aguento mais. Isso aqui é muito para mim. Eu não aguento mais isso, eu vou parar porque eu não aguento mais. E o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você que o Cordeiro está pronto, esperando você. Não pare. Confie, obedeça ao Senhor. Esteja atento à voz dEle. O que eu acho mais incrível é que Abraão, quando o anjo fala, Abraão responde na hora. Porque aquele que tem relacionamento, intimidade, ele está sempre querendo ouvir qual é a direção que o Pai tem para ele, mesmo em meio à jornada de dificuldade que ele estava passando. Abraão estava ouvindo e dizendo: Deus vai falar. Porque quando Deus entrega uma promessa, ela não é uma promessa de morte, ela é uma promessa de vida. A Bíblia vai dizer, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele disse algo para você, se Ele te entregou algo como promessa para a tua vida, confia e não pare, porque Deus está esperando, pronto para te entregar tudo aquilo que Ele tem como promessa na minha e na sua vida, em nome disso. Você pode ficar em pé? Meu irmão, eu queria que você pudesse refletir um pouco sobre essa passagem. O tema é o coração que Deus procura. E a minha pergunta é: como que está o nosso coração hoje? Como que está a nossa motivação? Qual é o lugar que Deus tem tomado na minha e na sua vida? Será que Ele tem sido o centro? Ou será que qualquer coisa tira Ele do lugar que é dele por direito?
Será que eu e você estamos obedecendo aquilo que Ele nos deu como caminho, ou nós estamos procurando atalho dos caminhos que Ele tem dado para nós? E outra, em quem nós temos confiado? Quem tem sido a nossa confiança no tempo da dificuldade? Quem tem sido quem nós confiamos no tempo de não entendimento das coisas? Essa noite Deus está dizendo para nós, para que a gente faça como um raio-x dentro do nosso coração e comece a pontuar qual é o lugar do Pai dentro de nós. Se existe algo em nós que precisa ser mudado de lugar, que o Senhor começa a mudar dentro de nós. Se talvez em algum momento, alguma hora, nós estamos procurando o Pai da promessa e colocando o Pai da eternidade de lado, que esse seja o tempo onde a gente possa recalcular isso dentro de nós. Nós vamos cantar um louvor. Eu queria que você pudesse orar aí no seu lugar, que você pudesse, sem ninguém ver, no altar do Senhor. Nós lemos e nós entendemos que é no altar que Deus revela o nosso coração por inteiro. É no altar onde não tem nada que a gente possa esconder do Senhor. É no altar onde a provisão do Senhor acontece na minha e na sua vida. É no altar onde a gente entende a grandeza de Deus. É no altar onde a gente se entrega por inteiro. E a minha oração é que talvez, se você quer vir aqui no altar do Senhor se entregar e dizer: Senhor, arruma algo dentro de mim. Ou então você entendeu que essa palavra não é somente para você, e que você vai ser somente um canal de bênçãos na sua casa, na sua família. Como nós lemos aqui, Abraão vai abençoar, Deus abençoa a descendência de Abraão. Você é a resposta no seu trabalho, meu irmão. Você é a resposta na sua família. Você é a resposta nos seus amigos. Você é a resposta na sociedade. Nós somos a resposta na geração em que nós estamos. Eu e você carregamos a responsabilidade de ser respostas por onde a gente passa. Nós precisamos ser a resposta que o mundo tanto procura, através da nossa obediência, através da nossa adoração e através da nossa confiança. Adore ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu queria que você pudesse orar no seu lugar e entregar para o Senhor o que é devido. Se existe algum Isaac aí dentro que precisa ser entregue para o Senhor hoje, entregue no altar. O melhor lugar para que você entregue o Isaac, talvez, seja hoje no altar do Senhor.